Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 12º episódio da Maratona Pré-Semana Amor contra o Alcoolismo. Nessa maratona eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é como vencer, como superar a negação do alcoolista. Muita gente que convive com um alcoolista, ou quando alguém começa a entender um pouco do que é o alcoolismo ou o alcoólatra, né? Tem gente que chama de alcoólatra, tem um fator muito importante que é aquela ideia da negação. Não sei até que ponto você sabe disso, mas dizem que o alcoólatra, né? Tem um dito popular, um mito popular, de que o alcoólatra sofre de um grave problema de negação. O que seria negação nessa lógica, nesse mito? Seria uma ideia de que o alcoólatra é uma pessoa que não enfrenta a realidade, que ele tem um problema de enxergar que o que ele faz é errado. Então ele acaba não admitindo que é um alcoólatra, e daí esse mesmo mito, ele diz que quem não admite que é alcoólatra nunca vai parar de beber, e daí coloca a ideia de que existe um problema a ser superado, que é a negação. Certo? Então vamos na prática, como é que isso se aplicaria, tá? Eu vou explicar para você como fazer o alcoolista que você vai parar de beber, e vou te explicar como essa lógica da negação funciona, para que você possa escolher qual caminho você decide seguir, e eu vou te dar várias dicas práticas de como lidar com a resistência do alcoolista, certo? Vamos para a prática, vamos imaginar o seguinte cenário. Um sujeito, ou uma mulher, um homem, não interessa, né? Uma pessoa, começou a beber demais. E está tendo diversos prejuízos por conta disso. Está bebendo demais, está faltando no trabalho, está tendo conflitos com a família, está tendo prejuízos por isso. E mesmo assim, essa pessoa que está bebendo não quer ou não demonstra interesse em mudar o comportamento dela. Então, o que a gente pode entender disso? Essa pessoa que está bebendo e não quer mudar o comportamento dela. Se a gente for olhar, a gente pode olhar isso de duas formas diferentes. A primeira é a lógica da negação. Na lógica da negação, ela diz o seguinte, que o indivíduo ele está nisso, ele continua bebendo porque ele não enxerga a realidade. E a lógica da negação, ela diz que o que deve ser feito, quando enxerga uma situação assim, é a rendição. A solução para a negação é a rendição. O que é a rendição? É a pessoa se submeter. Se submeter a um rótulo, se submeter a um diagnóstico, se submeter a uma realidade externa, que é supostamente óbvia. Né? Que essa pessoa que bebe, se ela não se submeter a essa realidade, significa então que ela está em mais negação ainda, então que ela precisa de mais confronto ainda. Da onde vem isso, gente? Isso vem de uma época pré-científica, mais ou menos da década de 70, em que em que não se entendia, não se pesquisava muito sobre o alcoolismo. Né? Já tinham pesquisas, mas isso não era tão difundido. E a forma social de lidar com o alcoolismo era mais ou menos assim. Tem matérias antigas, né, se você for pesquisar, que saíam nos jornais de como os alcoolistas ou alcoólatras eram tratados. Né? Chegavam as pessoas ao redor dele, vamos dizer assim, um funcionário de uma empresa, descobriam que ele estava bebendo demais. Então as pessoas ao redor chamavam ele para conversar e começavam a mostrar para ele que ele estava bebendo demais e que ele precisava admitir que era um alcoólatra e daí se ele tentava falar qualquer coisa, é até uma história famosa essa, se ele tentava falar qualquer coisa, as pessoas diziam que os alcoolistas são mentirosos e que não tem que falar nada, que ele tem só que admitir que ele é um alcoólatra. Essa é a lógica da negação. Como se fosse o único caminho, a submissão, a rendição. E qual que é a lógica da ciência, hein, em relação a isso? A lógica da ciência é a seguinte, se tem uma pessoa que está bebendo demais, está tendo prejuízo por isso, isso significa que essa é uma pessoa que está com pouca ou nenhuma prontidão para a mudança. Quer dizer o quê? Que essa pessoa não está tão motivada a parar de beber. Por quê? A ciência entende como isso, a complexidade da coisa. Entende assim, que o comportamento de beber, por alguma razão, tem sido mais atraente do que a alternativa. Será que, daí a gente pode se questionar, será que essa pessoa não se importa com os prejuízos que ela vem tendo? Né? E eu vou falar sobre isso mais a fundo daqui a pouco. Será que essa pessoa que está bebendo, ela não acredita que ela é capaz de viver melhor se ela parar de beber por alguma razão?
Será que o contexto dessa pessoa favorece que ela beba e não favorece que ela siga sóbria? Será que essa pessoa tem alguma outro problema que possa facilitar, ou possa um outro problema, vamos dizer assim, um problema emocional que possa estar, ou alguma comorbidade, alguma doença psiquiátrica que possa facilitar que ela beba ou dificultar que ela pare de beber? Então a gente entende na complexidade da coisa, né? Entendendo a motivação como algo que não é do indivíduo, não é que, olha, ele tem negação, ele não tem negação. É um indivíduo complexo que está tomando uma decisão ruim e que está desenvolvendo ali algum tipo de, talvez, dependência psicológica, talvez alguma dependência física, e isso se torna um tipo de obstáculo a ser superado para que essa pessoa pare de beber. Então não é simples assim, se renda como a única alternativa. E o que fazer então com isso? Né, na lógica científica, é criar um ambiente que permita ainda que o indivíduo tenha liberdade, né, autonomia, por ser um indivíduo adulto, né, é um direito de uma pessoa adulta, ter liberdade, mas o ambiente dela convidar para a mudança, o ambiente seja convidativo para a mudança. E como é que a família poderia agir então? Através de mudanças do próprio comportamento, mudanças na forma com a qual lida com o alcoolista, tornar a mudança mais atraente e o alcoolismo menos atraente. Como? Eu vou dar várias dicas aqui, mas vou passar rápido só para dar o exemplo. Aprendendo a se comunicar mais efetivamente, a reforçar comportamentos mais saudáveis, a deixar as consequências naturais do alcoolismo acontecerem. Porque, e é isso, eu vou explicar melhor agora, olha só. Por que se você talvez, e muita gente pergunta para mim, Vitor, como é que eu faço para o meu familiar admitir que é um alcoólatra? E daí eu já vejo que a pessoa que me pergunta isso, ela tem um raciocínio de que é necessário que ele admita que é um alcoólatra. Mas o que a ciência fala? E se você pensar um pouquinho mais, você vai entender. Faz todo sentido. Que uma pessoa não precisa admitir que é um alcoólatra. Muita gente, se for pegar pesquisas, pessoas que param de beber e pessoas que continuam bebendo. Quem admite que é alcoólatra não necessariamente para de beber, isso não está associado à sobriedade. Muita gente admite que é um alcoólatra e usa isso até como desculpa para continuar bebendo. E outras pessoas não admitem que são alcoólatras, não gostam do rótulo, não acham interessante se classificarem como alcoólatras e param de beber. Então, assim, você que talvez possa ter passado pela sua cabeça que fazer ele admitir que é um alcoólatra é o melhor caminho, pensa aqui comigo, de coração, pensa aqui comigo. E aí, se você fizer ele admitir que é um alcoólatra, o que você vai fazer com essa informação? Vitor, quebrei a negação dele, agora ele está admitindo que é um alcoólatra. E aí, é o suficiente? Se ele disser, olha, é verdade, eu sou um alcoólatra, e começar a arrumar para você outras desculpas do porquê ele bebe. Eu sou um alcoólatra e é por isso que eu bebo. Ou, é verdade, olha só, o alcoolismo é genético. Você continua no mesmo buraco, ou um buraco até maior, porque daí deu mais corda ainda para ele justificar o injustificável, ou para ele se enrolar e enrolar você dentro de uma dinâmica ruim para os dois. Então, o que é mais interessante? Ao invés de ter essas disputas pela razão, um embate de opiniões, é criar condições para o diálogo sobre o que está acontecendo na vida, no relacionamento, inclusive sobre outros assuntos, não só sobre o álcool, né? Sem que vire uma briga o tempo todo. É claro que é estressante isso, e eu vou dar várias dicas de como lidar na prática. Eu vou dar no final, para quem ficar até o final, eu vou falar sobre o que fazer caso você perceba que ele está bebendo e ele diga que não, tá? Se ele chegar em casa com cheiro de bebida e ele disser para você que não está bebendo, eu vou explicar no final como lidar bem com essa situação. Então, se você ficar até o final, você vai ver essa dica bem completa. Então, o que é mais interessante? Criar esse ambiente de confiança, de diálogo, certo? De poder ter espaço para pensar. E isso não é só uma coisa, para você ter paz em casa. Claro que paz em casa é importante, só que, olha, se tem alcoolismo na sua casa, se tem alcoolismo em algum membro da sua família, e você se importa, você quer manter um relacionamento com essa pessoa, mudar esse alcoolismo, reverter, recuperar esse alcoolismo, conquistar a sobriedade é a prioridade. Resolver o alcoolismo é a prioridade. Vitor, eu tenho muitos problemas. Enquanto o alcoolismo não estiver resolvido, o resto vai virar uma bola de neve. Pode ter certeza. Quem vive há muitos anos com alcoolismo pode até perceber isso daí.
que, olha, enquanto o alcoolismo não for, quando não se lidar com esse problema maior, essa prioridade que é o alcoolismo, o resto tende a não se resolver tão bem. Né? Todos os outros prejuízos tendem a não se resolver tão bem. Não adianta só apagar o incêndio, não adianta só trazer paz para a vida familiar. É importante lidar com esse problema como um todo. E como é que a gente pode lidar de uma forma mais produtiva? Primeira coisa que eu vou te mostrar é a compreensão desse problema, tá? De uma forma mais produtiva, mais realista, que é a seguinte: por que ele bebe? Poxa, será que ele é um egoísta? Será que ele não se importa? Não, todo comportamento, por mais inadequado, por mais prejudicial que seja, ele tem uma causa. E se a gente julgar e criticar, a gente perde a capacidade de discernimento em relação aos detalhes que são fundamentais para a gente causar mudança. Todo comportamento tem uma causa, tem uma função. Então é mais útil avaliar qual é a função desse comportamento naquele contexto para o alcoolista. Por que de alguma forma parece interessante para ele continuar bebendo? E aí o que acontece? Você vai percebendo que o comportamento do alcoolista, por mais que pareça que não faz sentido, parece loucura, olha, é doença, por isso que ele bebe. E é doença, por isso que ele bebe, de alguma forma é. Só que assim, esse comportamento, por mais doente que ele seja, ele acontece num contexto que tem uma função e que faz com que esse comportamento vai se realimentando, retroalimentando. E o alcoolista, em geral, ele pode começar a ver esses problemas acontecendo e daí ele não para de beber por um conflito interno dele. Um conflito interno dele. Vamos olhar para a cabeça do alcoolista. Agora a gente vai entrar e vai fazer um raio-x na cabeça do alcoolista. Pensa o seguinte: beber não é horroroso para o alcoolista. Não é horroroso. Quando ele bebe, não é horroroso. É prazeroso. Traz algum benefício. Traz algum prazer. Então a gente não está falando aqui de uma coisa horrorosa. Tem prós e contras. E a gente precisa entrar na cabeça dele para poder tirar isso de funcionamento. Então a gente entende os prós e contras. Prós, ele, na perspectiva dele, não na sua, porque talvez você olhe para isso e ache loucura. É loucura ele está bebendo, não tem pró nenhum, só tem tragédia, só tem desgraça, como é que ele não enxerga? Então vamos olhar. Tem prós e contras. E o que acontece? O comportamento dele faz sentido de alguma forma, a gente precisa entender isso. Ele está em conflito. Olha só, tem a parte racional do cérebro, tá? Que é o córtex, que é a parte que você está usando para me entender agora. Né, para avalia, discrimina, compreende as coisas, racional. E tem uma parte mais emocional, que é onde o álcool atua, que é o sistema de recompensa cerebral. Conforme a pessoa vai bebendo, vai pegando o hábito de beber, vai tendo prazer ao beber, o sistema de recompensa cerebral vai ativando. E o sistema de recompensa cerebral é forte, ele é um instinto quase de sobrevivência. Aí o alcoolista começa a ter essa repetição do comportamento de beber, porque o sistema de recompensa cerebral está a 1000 lá, porque ele bebe direto. Ou bebe em várias situações. Aí o que acontece? Mesmo que ele comece a ver prejuízos racionalmente, vai ter é como se fosse um anjinho e o diabinho. A parte racional olha e pensa, nossa, eu estou tendo problemas por beber. Mas daí a parte emocional, mas eu não vou pensar nisso. Eu me estresso e bebo, inclusive. Então o que acontece? No começo, o alcoolista quando ele começa a perceber alguns prejuízos do álcool, mesmo antes de você saber que isso está acontecendo, começa a ter um anjinho e um diabinho. Um anjinho e um diabinho. Um anjinho falando assim, olha, melhor você parar de beber porque isso vai prejudicar a sua vida. Mas o diabinho vai falando para ele, não, isso aí não tem tanto problema, as pessoas não podem controlar a sua vida, e você merece porque você trabalhou durante tantos anos, ou as pessoas não sabem como você sofre, elas têm que tolerar isso daí, ou não tem saída melhor que essa, entende? Vivendo um dilema, o anjinho e o diabinho, o sistema de recompensa cerebral e o córtex, não é só uma coisa racional. Então não adianta você chegar e tentar fazer ele admitir, porque tudo isso é muito mais forte no nível do sistema de recompensa cerebral. E daí ele vai estar vivendo esse conflito. E a solução não é tentar fazer ele admitir. Por quê? Porque quando você tenta fazer ele admitir, quando você cria um ambiente de medo, vergonha, raiva, culpa, achando que simplesmente ele vai mudar caso ele tenha esses sentimentos, para ele ver como dói, é aí que mora o problema do alcoolismo. Consequências negativas não fazem necessariamente, não são a coisa mais poderosa. Vitor, mas eu vi um fulano lá que teve um prejuízo e parou de beber. Mas se a gente for pensar em controlar essa situação e poder tomar controle, poder tomar poder a respeito disso, a gente precisa compreender o geral do funcionamento humano. As pessoas respondem muito melhor a consequências positivas.
E aí que mora um grande desafio, e aí que mora um grande fator de poder, né? Aí que mora uma grande oportunidade também. Então, o que a gente precisa? Entender como é que é na cabeça dele, quais são os motivos dele. Aí a gente coloca um pouco os pés nos sapatos dele. Por que os motivos? Por que ele acha que é agradável beber? Que tipo de... Isso tem a ver com o estilo de vida dele? Será que aquilo que eu enxergo como um problema, ele não enxergue? Será que é por causa do jeito dele mesmo ou será que é por causa do álcool? Será que isso tem a ver com crenças que ele foi desenvolvendo a respeito de como o álcool deve ser? Será que ele usa o álcool para lidar com as emoções? Né? Como é que ele aprendeu? E como é que isso se mantém hoje? Por que ele não se incomoda tanto em relação a parar de beber? E daí como é que você pode ir aprendendo isso? Você conhece essa pessoa, observa e usa o seu conhecimento a respeito dela. Talvez você conheça essa pessoa mais do que ninguém. Quais são as situações gatilho que ela tem, que favorecem que ela beba? Que momentos é mais fácil ele beber? Aí você vai começando a entender onde é que o álcool entra na lógica dos comportamentos dele. E daí eu quero que você entenda o seguinte, isso é coisa de alcoolismo que eu estou falando? É porque a gente está falando de álcool, mas isso acontece em você, acontece em mim, acontece no vizinho, acontece em qualquer pessoa que tem um cérebro humano, até animais. Um humano tende a viver dilemas assim em relação a mudanças. Mudar não é uma coisa mais fácil do mundo. O que acontece? Perceba que outras pessoas que têm outras doenças, do tipo pressão alta, colesterol, e pode ser que essas pessoas gostem de comer e não gostem de se exercitar. Então elas continuam da mesma forma, tem um anjinho e um diabinho. O sistema de recompensa cerebral ele é feito para sobreviver, não para viver melhor. Então vai tentando só fugir da dor e ter mais prazer de forma imediata. Então é uma tendência no início de qualquer mudança de comportamento ter essa resistência. E daí você vai dizer que uma pessoa que tem diabetes, que não melhorou ainda a alimentação e não toma direito às medicações, essa pessoa está em negação? Até pode, mas daí você pode dizer isso aí, mas aí vai confrontar ela, você acha que vai ter chance dela te ouvir mais ou menos? Então a gente tem que pensar como resolver isso. Né? Então assim, essa negação do alcoolista, ou essa resistência, ela é baseada em conflitos humanos, do funcionamento cerebral. Quanto mais você conhecer sobre isso, mais poder você tem para mudar. Agora, tem fatores próprios do alcoolista, da mentalidade dele, do quanto ele se incomoda com o problema, do contexto, né? Por que é tão fácil beber? O óbvio disso seria assim, alguém sempre vai lá e paga, e paga as contas dele, paga para ele beber, então ele não tem tanto prejuízo. Isso seria o mais óbvio. Poxa, ele bebe porque, claro, ele não sente na pele o problema de beber. Isso é só para você entender o óbvio, tá? Mas não é tão simples assim, mas só para simplificar. Existem fatores que são dele, do que ele quer para a vida dele, da autoestima, da confiança que ele tem em relação à capacidade dele de lidar com as emoções e com os relacionamentos de forma estando sóbrio. Agora, existem fatores muito fortes, né? Eu já falei de muitos deles sociais, mas do relacionamento mesmo, do relacionamento próximo. Estou fazendo barulho o teclado. Do relacionamento próximo, da convivência, da conversa com ele, que é um princípio psicológico que leva, que é normal dos seres humanos, que levou lá em 1970 ou antes de 1970, algumas pessoas da sociedade acharem que realmente a solução para o alcoolista é admitir que é um alcoólatra, porque ele é um cego para a realidade, que é um mecanismo que hoje a gente compreende melhor, que é o mecanismo da reatância psicológica. Que é assim, quando qualquer ser humano, é uma tendência natural do ser humano, sente que a sua liberdade está sendo ameaçada, sente que as pessoas estão querendo controlar ele. Qualquer ser humano tem um instinto de sobrevivência, um instinto de autonomia, que faz com que ele não queira se submeter a certas situações que ele ainda não está desejando a mudança. Então, escolher o confronto direto como a estratégia inicial é natural para qualquer pessoa que cause mais resistência. E se você não entender isso, você vai achar, olha, ele não me escuta. Eu sempre falo para ele e ele não me escuta. Eu sempre aconselho ele e isso não adianta. Então quer dizer o quê? O alcoolismo dele é grave, olha só como ele nega. Mas isso é o quê? É você não conhecer o caminho. É você não conhecer aquilo que você está lidando. É igual você tentar ir para uma cidade vizinha sua, pegando a rodovia errada. Não vai chegar. Aí você pode começar a achar que essa rodovia não existe.
Mas simplesmente porque você não conhece o outro caminho. E tem gente que não acredita no outro caminho, porque tem gente que não conhece né? Porque o alcoolismo, ele tem muito estigma na sociedade, né? Tem muito preconceito em relação ao alcoolismo ainda, e também tem muita informação não científica sobre isso. E daí desinformações, né? Informações erradas a respeito do alcoolismo e da mudança do comportamento humano, que são extremas. Aí funciona para essas formas que não são exatas. Não é que não vai funcionar para ninguém. Olha, Vitor, mas fulano parou conforme ele admitiu que era um alcoólatra. Fulano frequentou determinados lugares que diziam para ele que ele tinha que admitir e isso fez ele melhorar. Sim, não tem uma resposta que serve exatamente para todos. Uma pessoa ou outra pode melhorar. Isso pode parecer que já é bom o suficiente, mas a maioria, não vai responder esse tipo de abordagem. Então o que acontece? Existem crenças sociais sobre o que significa ser alcoolista que tornam difícil admitir. Por exemplo, achar que ele é fraco, que ele é incapaz, que ele é sem vergonha. As pessoas pensam isso de uma pessoa que bebe demais. Ideias de que o alcoolista, ideias do próprio alcoolista que ele pode ter de que, olha, o alcoólatra é aquela pessoa que virou mendigo, que está na rua. Então, eu não bebo todo dia, eu não sou alcoólatra. Então, essas definições de alcoolismo também podem atrapalhar e podem não fazer você ou quem você ama perceberem realmente que tem um problema com álcool. Então, é importante você avaliar, olha, se você quer fazer ele admitir, que você perceba como é que ele pensa a respeito de o que significaria admitir que é um alcoólatra. Será que ele teria vergonha de admitir? Porque pode ser que a pessoa ache já que está ruim, só que ela tem vergonha, que ela queira esconder, ou que ela não queira a sua ajuda, porque ele pode estar com medo de admitir para si próprio. Né? E se você forçar uma pessoa que está com medo de admitir, você vai acabar fazendo o quê? Criando mais resistência por natureza. Aí você, sem querer, você atrasa o processo de mudança do alcoolista. Por não perceber onde é que você está pisando, né? A pessoa fala, é bem complicado lidar com a pessoa que tem o vício do alcoolismo. É claro que é. Só que é bem complicado lidar com qualquer pessoa, principalmente se você não sabe lidar. Aí a pessoa acha, daí muita gente acha assim, é simples, porque é simples, então eu não preciso me preparar para lidar com o alcoolismo, eu não preciso aprender coisas novas. E aí vai começando a fazer o quê? Vai tropeçando, daí desanima, né? Porque sempre erra. Mas por quê? Porque não conhece o caminho. Então assim, esse estigma, esse preconceito, essa falta de aceitação social, a pressão social para beber, né? O álcool é a única droga que a sociedade exige, né, que é muito comum, as pessoas terem que se explicar o porquê não usam essa droga. Então, assim, a pessoa que não bebe, ela passa por um período de gestão disso, né, de luto, de poxa, agora eu tenho que lidar com uma situação que eu não queria, eu tenho que lidar com uma vulnerabilidade que eu não gostaria de ter, né, porque ninguém quer ser alcoolista, e muita gente bebe e não vira alcoolista. Então a pessoa pode não querer admitir porque não quer ser julgado, porque não quer ser estigmatizado, porque não quer ser ridicularizado, porque não quer assumir o rótulo, simplesmente. Mas isso é mais um desafio para ser encarado. Então assim, o que pode fazer uma pessoa não admitir que é um alcoolista? Ele pode ter vergonha de admitir, ele pode ter vergonha de admitir para si mesmo também, ele pode ter medo, ele pode até simplesmente não ter vontade de parar de beber. Ele pode olhar para os prós e contras, ele pode ver que tem alguns problemas que estão acontecendo, mas mesmo assim ele ainda não quer parar porque ele ainda acha que por alguma razão ou por alguma crença que ele tem, isso faz sentido. Agora eu quero que você perceba o seguinte, daí tem gente que me fala assim, tem algumas pessoas que dizem, Vitor, mas como assim você está falando para os familiares para fazer o alcoolista parar de beber? O alcoolista tem que ser respeitado no desejo dele. Ele tem que ser respeitado. Se ele deseja beber, ele tem que ser respeitado. Só que, calma, olha só. Quando eu falo alcoolismo, eu estou falando de uma pessoa que tem uma doença, uma pessoa que bebe, mesmo que isso seja prejudicial. Se a gente for colocar isso, se a gente ignorar que isso é uma doença e entender isso como uma liberdade de escolha, a gente não está falando mais de alcoolismo. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que uma pessoa vai escolher, né? Vamos dizer assim, não é impossível, mas é questionável. Eu não acredito que uma pessoa vai escolher destruir a sua família, perder o emprego, perder o contato com os filhos, ter cirrose, ter demência alcoólica,
destruir tudo que tem ao redor e a si próprio, por uma escolha própria. Então é por isso que a gente tem que parar e entender, olha, cara, isso não é normal, isso que está acontecendo não é normal. E essa dor que o alcoolista sofre dessas consequências negativas fazem ele precisar desse apoio que você está dando aqui, que você está aprendendo a fazer. Porque ele já tem o anjinho e o diabinho na cabeça dele. A questão é saber usar esse poder contra ele, né? Contra o alcoolismo. E daí, claro que tem gente que fala, eu bebo porque gosto. Porque o próprio alcoolista não conhece o funcionamento cerebral. E faz parte demorar para perceber, né? O alcoolista não vai dizer para você, olha, pessoa que eu amo, eu agora porque eu virei alcoolista eu passei a compreender toda a complexidade da mente humana e eu vou te explicar. Eu digo que eu gosto de beber porque é o meu sistema... Não, é loucura isso, não faz sentido. Por isso que o que você está vendo aqui é para você entender. É para você entender. Não é para você mostrar para o alcoolista para esfregar na cara dele, porque senão quer dizer que você não entendeu. Entende o que eu estou dizendo? Porque não é, ele disse que gosta ou não gosta de beber. Claro que pode dizer que gosta de beber, mas isso não significa que ele quer continuar bebendo ou que beber é mais vantajoso. E você criando esse ambiente que eu estou te convidando e te mostrando, você vai começar a facilitar ele tomar decisões melhores. Né? E a gente está falando aqui de uma decisão que é abertamente melhor. O primeiro ponto o alcoolismo é uma doença que causa prejuízos. E a pessoa continua bebendo mesmo tendo prejuízos. Então você reverter isso daí, você não vai estar fazendo algo egoísta, entende o que eu quero dizer? Você não vai estar tirando a liberdade dele, você vai inclusive estar favorecendo ele ter decisões com mais liberdade. Né? Por isso que tem que fazer dessa forma e não obrigando. Porque tende a não funcionar. E daí eu estou falando assim que o alcoolista pode achar, e quando você tenta fazer ele admitir que é um alcoólatra e dizer que você quer ajudá-lo, ele pode mesmo assim se sentir diminuído. Mesmo assim ter vergonha de conversar com você. E daí tem gente que me fala, Vitor, mas é óbvio que eu não iria xingar ele, eu não iria humilhá-lo. E por que ele sente isso? Por que ele pensa isso? Eu quero que você perceba que isso é uma coisa subjetiva. Isso tem a ver com a cabeça dele. Se você tiver um amigo, por exemplo, que seja muito inteligente, mas que ele comece a se achar muito burro. Preciso de ajuda, Glória, se você puder parar um pouco com as reações. Se esse amigo for muito inteligente, mas ele se acha burro, adianta você ir lá falar para ele que ele é muito inteligente? Talvez ele se sinta até não compreendido. Então, o que acontece? Para a pessoa poder conversar com você e mudar a mentalidade dela, ela precisa ter um ambiente de confiança, né? Precisa ter paciência e compreensão sobre a subjetividade da pessoa. Agora, beleza, já estão começando a perguntar, como é que eu faço para lidar? E eu vou falar, né? Porque eu prometi que eu ia falar e vou dar dicas bem práticas, mas eu preciso que você, que está me ouvindo, compreenda o contexto para você não achar de uma forma muito superficial, é só fazer isso, é só fazer aquilo, porque daí você vai testar na prática, não vai conseguir, e daí você não vai ter resultado, e você vai achar que não tem solução. Por isso que é importante, você precisa entender a parte do que acontece, o que tem na cabeça do alcoolista, para na hora que você vê isso acontecendo, dar o estalo, e você perceber assim, olha, agora eu estou entendendo, é por isso que não está dando certo. E não por outras razões, porque a pessoa começa a achar que não está dando certo, quando ela não entende, pelos motivos errados. É a genética. É porque ele gosta de beber. É porque ele bebe há 20 anos e não tem como mudar. Porque ele me disse que vai morrer bebendo. É porque os amigos influenciam. Não é por isso. Não é por isso. Não é tão simples assim. E mesmo assim, até porque tem todas as semanas. Tem gente que mostra toda semana. É que talvez você não veja. Você veja só a parte. Se você hoje está vivendo a parte muito ruim, você está vendo só. Você não viu isso mudar. Por isso que eu trago com bastante frequência depoimentos de pessoas com essas situações que superaram isso. Ele não consegue parar de beber porque ele tem um comércio de bebidas. Nada a ver. Não teria como isso ser realidade. O problema é outro. Então, assim, como resolver? Tá? Como resolver a negação do alcoolista? E vem cá. Você precisa ter algumas estratégias, certo? Estratégias, eu não estou dizendo manipulações e mentiras, mas estratégias assim, agir de forma inteligente para você e para conquistar a mudança que você quer. Então você precisa assim, conversar, e eu vou dar vários exemplos, de formas mais empáticas, que validem o sentimento do outro. Isso é um grande desafio quando a gente está muito emocionalmente abalado, mas isso é necessário. Abrir o caminho do diálogo. E para isso você vai precisar ter uma forma sensível, né? Vai ter que estar atenta a você e ao ambiente.
Você não pode estar super fora de si. Você tem que estar sob controle. Então, assim, para a pessoa se sentir acolhida e não julgada. Porque o poder que existe num ambiente de reflexão é incrível. Incrível. Porque isso dá vazão. Lembra que eu falei para você do anjinho e do diabinho? Esse ambiente de reflexão, você não está lá tentando convencer ele. E eu vou te falar as armadilhas principais. Você não está lá tentando convencer ele, você está criando um ambiente de compreensão, abrindo o diálogo. Aí é ele que vai começar a dar vazão para esse anjinho e diabinho. E daí ele vai começar a dar tilt na cabeça dele, porque ele começa a se chocar com as próprias opiniões dele. Percebe? Não é você não falar nada, mas é você fazer isso de uma forma suave, acolhedora, não julgadora. Por quê? Porque você não cai na armadilha de virar o palco. Se você chega já querendo fazer ele admitir, ou começa a dizer para ele que ele é um alcoólatra e críticas e julgamentos, ele talvez inverta o jogo e comece a fazer você parecer o problema, você aparecer no palco, quando o problema é ele, entendeu? Essa é um insight, né, ou sacada, tem gente que chama de insight ou sacada, importante de você ter em mente. E talvez nem sempre o melhor seja você falar com a pessoa e talvez nem sempre seja você exatamente naquele momento a melhor pessoa. Você pode ter alguma outra pessoa próxima que seja de confiança de vocês, que seja mais fácil começar a abrir o diálogo, começar a abrir essa conversa mais acolhedora. Agora eu vou falar algumas... Uma armadilha é você achar, quando você estiver olhando para a cabeça dele, quando você estiver tentando entender ele, você não use a sua própria régua. Ele quer os prós e contras que ele tem em relação a beber ou parar de beber, eles não são calculados com a sua régua, eles são calculados com a régua dele. Por exemplo, ele pode começar a perder o emprego, né? E você pode se apavorar com isso, achando que perder o emprego é uma coisa enorme. E ele pode não achar que é um problema, por alguma razão dele, ele está usando a régua dele. Ele pode achar que arruma outro emprego fácil, ou que alguém vai sustentar ele sem ele precisar se preocupar. Enfim, a régua dele. Ou, por exemplo, ele sempre bagunça a casa e faz churrasco e deixa a casa toda suja. E daí você vai lá e limpa a casa e reclama com ele. Ele pode não enxergar esse problema tão da mesma forma, porque ele não teve que limpar, ele não teve que fazer nada. Então isso pode começar a fazer com que ele não ache que tem um problema realmente. Entende? E assim... Então, se o alcoolista ele não quer parar de beber, ou ele não admite, ou ele não demonstra desejo de mudança com as atitudes dele, a gente chama isso de resistência. 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 E daí eu vou te falar das principais armadilhas da comunicação quando você enxerga alguém com resistência. E aí eu vou avançar depois para a parte, como é que você lida na prática com um exemplo bem completo. Tá? Com as palavras, com tudo certinho, mas para quem assistir até o final. Porque é a pessoa que está realmente comprometida e vai conseguir aproveitar melhor essas informações. Então assim, como lidar com a resistência? Primeiro, não caia nessas armadilhas. E eu sei que pode ser difícil, mas se você entender essas armadilhas e se preparar para não cair nelas, você vai ter muito mais condições de não cair. Vitor, nunca mais eu vou cair nessas armadilhas? Eu duvido. Mas se você conhecer elas, é natural que você às vezes caia, mas se você conhecer elas, você já vai ter mais treinamento, mais condições de poder evitar cair nessas armadilhas. Primeira coisa, quando você vê o alcoolista bebendo, ou quando você quer falar sobre álcool. Armadilha 1, tentar ensinar para ele coisas que ele já sabe. Fulano, você não vê que beber vai te fazer mal porque você toma remédios? Isso aí vai estragar o efeito do remédio? E ele já sabe dessa informação. Então não fica repetindo isso. Você vai causar mais resistência, vai perder a confiança em você e ele não vai mais te ouvir no futuro. Armadilha número 1. Armadilha número 2. Palestrar. Palestrar é quando você não conversa com o outro, é quando você fala para o outro. Palestrar é tipo essa live aqui. Não é uma conversa, né? Eu tô trazendo uma série de informações e eu estou falando para vocês. Às vezes eu paro, respondo perguntas, mas na maior parte do tempo eu estou aqui passando um conteúdo. Então, assim, às vezes você faz isso com o alcoolista. Mas, assim, você falar para ele a série de argumentos e de motivos que você enxerga, não é uma conversa, não vai tender a ter tanto resultado. Percebe? Não, ele não quer uma palestra, ele não foi lá e buscou você para ouvir a sua palestra.
Entende? Vai causar mais resistência. Terceira armadilha, rotulações. Você é um alcoólatra, você está em negação, você é um alcoolista, você é um egoísta, porque quando você rotula, você coloca ele contra a parede. E alguém que está contra a parede liga um instinto de luta ou fuga. Fecha as condições, diminui as condições dele pensar e refletir, e diminui as condições dele colaborar, e cria uma distração que às vezes você nem percebe. Quantas vezes você já se pegou conversando com um alcoolista sobre um problema que ele estava causando, e daí ele começou a mudar o assunto para, ao invés de falar sobre o que ele fez naquele dia, começou a conversar sobre o que é alcoólatra, o que deixa de ser alcoólatra, se é ou não egoísta. Aí discutiram sobre o rótulo. Daí perdeu a oportunidade, perdeu as condições de falar sobre o que precisava ser falado. Essa é mais terceira armadilha. Agora, quarta armadilha, culpar. Culpar. Dizer para ele que a culpa é dele. Olha, você está fazendo tudo isso, mesmo que a culpa seja dele na sua cabeça, tá? Mesmo que a culpa seja dele, mas você jogar isso na cara dele, não vai gerar uma conversa produtiva. E ele pode começar também a te culpar por outras coisas. E daí vira um jogo da culpa. Aí, esse foi a quarta, a quinta, a próxima. Tomar partido demais. Próxima armadilha. Tomar partido demais. Quer dizer o quê? Empurrar a mudança para ele. Por exemplo, você assumir a voz do anjinho porque você tem que parar de beber, porque se você não parar de beber, aquilo vai acontecer, porque é melhor para você, é melhor para nós, é melhor para a família. Todo mundo vai ganhar se você parar de beber. Se você começar a puxar demais, tomar partido demais, o lado diabinho da cabeça dele vai começar a jogar mais forte. E daí, ao invés dele refletir, ele vai começar a te dizer por quê, que ele não precisa parar de beber, que o problema não é dele, que não tem problema. Percebe? Essa é mais uma armadilha. E que mais? Outra armadilha. Fazer da conversa um interrogatório. Tá? Essa é a última armadilha que eu vou falar hoje. Interrogatório. É aquela coisa assim. Fulano, você bebeu hoje, né? Aí ele vai olhar e falar, sim ou não. Interrogatório é aquela coisa, você faz perguntas fechadas. Você não tem vergonha do que você está fazendo? Sim ou não. Você não acha que você deveria mudar? Sim ou não. Não cria conversa, cria um interrogatório. Sim, não, sim, não. Não faz a conversa fluir. Daí não vai para nenhum lugar. Você cria um interrogatório quando você faz só perguntas fechadas. Né? Então essas são as principais armadilhas. Então quando ele estiver resistindo, você vai avaliar o quê? Você vai cuidar a forma com a qual você vai reagir a ele, porque você vai estar entendendo que isso é importante, que isso faz toda a diferença, e você vai começar a tentar entender o que ele pensa, por que ele acha que o álcool é vantajoso, o que ele acha que vai ser pior se ele mudar. Será que ele está com vergonha de admitir para mim? Será que ele está com vergonha? Será que ele está com vergonha de admitir para ele próprio? Então, o que está acontecendo? Certo? E agora, eu vou falar da dica final, que ela é bem completa ainda, de como fazer na prática, no dia. Aconteceu de você perceber que ele chegou em casa com cheiro de bebida, daí ele diz que não bebeu. Eu vou te dizer o que fazer exatamente nessa situação. Mas antes, você que está me acompanhando, me ajuda a descobrir se eu estou trazendo um conteúdo que é útil para você. Então, curte esse vídeo, clica no coraçãozinho, se inscreve no meu canal se ainda não é inscrita, clica em curtir, assim eu vou saber se esse conteúdo está sendo interessante ou não para você. Compartilha com outras pessoas e comenta para mim aqui agora, se você já me acompanha há mais tempo ou menos tempo. Coloca aqui para mim, hashtag novato ou novata, se você está começando a me acompanhar agora, ou hashtag veterano ou veterana, se você já me acompanha há mais tempo. Para eu ter uma noção de como é que as coisas estão indo, se está indo pelo lado certo, porque a minha intenção real aqui é trazer informações de qualidade que tragam reais mudanças na sua vida. Para que esse tempo que você está despendendo aqui para você mesma, para você mesmo, seja realmente valioso, que possa trazer benefício, que esse não seja um tempo jogado fora, que esse seja um tempo que que eu possa trazer uma informação bem preparada e conduzida para que você também possa aproveitar essa informação. Certo? Então me conta aqui, novato ou novata, hashtag novato ou novato, veterano ou veterana. E tem muitas mais dicas que eu envio diretamente e gratuitamente no meu canal do Telegram, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp. Se você não está lá ainda e quiser saber mais dicas, me manda uma mensagem e pergunta, quero entrar no Telegram, como é que eu faço? Aí eu te mando o link, certo?
Agora vamos lá, uma dica prática. E se você perceber que ele está bebendo, ele bebeu, você percebeu que ele está bebendo, você viu que ele está bebendo, ele está com cheiro de bebida, e daí você conversa com ele e ele diz assim, não bebi não. O que você vai fazer? Eu vou te dar aqui a dica, tá? Qual a forma mais eficaz? Vamos bem do comecinho, tá? Bem do comecinho. Olha só, você vai ficar atento aos sinais. Você vai, segura a onda, vamos olhar aqui, a gente está numa coisa séria, né? Uma coisa importante. A raiva talvez venha, a angústia, a frustração, talvez sua cabeça comece a ferver. Tipo assim, poxa, eu sei que o cara bebeu, ou a mulher bebeu, e tá mentindo para mim, tá uma traição isso é ridículo, como é que pode mentir para mim? Cuidado, não sai distribuindo a primeira reação que vier à sua cabeça, calma, fica atento aos sinais. Né? Se você quer sair disso, então a melhor forma de sair disso é você não perdendo o controle, não cedendo para as emoções, não virando escravo das emoções. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai observar, olha só, para entrar no Telegram, manda um direct para mim. Agora eu não consigo acessar para enviar, tá? Então você vai olhar os sinais de receptividade para aquele momento, para conversar. Sinal verde ou sinal vermelho. Sinal verde quer dizer o quê? Ele está aberto a se comunicar sobre o assunto naquele momento. E sinal vermelho quer dizer que ele não está aberto a se comunicar naquele momento. Então, ou ele está com um estilo destrutivo de comunicação. Você vê que dali não vai sair uma coisa boa. Certo? E o que vai acontecer então? Se for sinal vermelho, talvez não seja o melhor momento, ou é um sinal claro de que aquele caminho não está sendo tão interessante. Certo? Cuidado com isso. Quando vê o sinal vermelho, não avança o sinal vermelho, não continua confrontando. Dá um tempo, muda a estratégia, faz alguma outra coisa, paciência, isso aí vai ser vencido não só num dia, calma, isso aí não precisa ser resolvido hoje à noite. Lembra disso, não precisa ser resolvido agora. A melhor forma de resolver é pensando direito como fazer isso. Então calma, se o sinal está vermelho, peraí, deixa eu ver por onde eu entro. Será que eu tenho que dar a volta por outro lado da rua? Ou será que eu espero o sinal ficar verde? Como é que eu faço? Então você calma, observa. Se o sinal está vermelho, cuidado. Então assim, cuida das suas emoções. Não deixa que elas determinem as suas atitudes e não deixe que as suas emoções façam você virar o centro das atenções. Porque a coisa mais fácil que tem é você começar a reclamar e mesmo que você tenha razão, você acaba expondo isso de uma forma muito, talvez, extrema, porque você está angustiada, porque você está ansiosa ou está com medo, e daí acaba você virando o centro das atenções, como se você fosse o problema. Então segura a onda, calma aí. É claro que viver com o alcoolista gera muitas emoções intensas, mas isso é mais um motivo do porquê você precisa se dedicar para aprender a lidar melhor com as suas emoções, de formas mais produtivas. E, em geral, de uma forma geral, lidar com as emoções, teve uma outra live só sobre isso, mas é importante você cuidar de si. É por isso que não é escolher se eu vou ajudar o alcoolista ou vou cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim no processo, para eu ter condições, eu tenho que ir cuidando de mim. E daí, beleza, de uma forma geral. Agora, de uma forma mais direta e prática. Você faz o quê? Está lá na situação, chegou o alcoolista, está com cheiro de bebida, ele falou que não bebeu, você está lá. O que você sentiu? Primeira coisa, identifica as emoções que você está tendo. E valida suas emoções. Reconheça sem julgamento. Eu estou com raiva. Eu estou ansiosa. Pensa sobre as suas emoções. Volta a sua atenção para você. Olha para dentro. Eu estou assim, deixa eu olhar para mim. Deixa eu pensar o contexto, deixa eu olhar para o cenário. Olha primeiro para mim. E daí você vai fazer o quê? Você vai ter mais condições de poder até decidir o que você vai fazer a respeito. Só que às vezes a emoção é muito intensa. Aí você faz o quê? Antecipa. Você já sabe, isso acontece não uma vez ou duas. Certamente isso já aconteceu várias vezes. Começa a antecipar o que te tira do centro. É algum comentário que ele faz? É alguma coisa que acontece que você fica com muita raiva? O que faz você perder o controle emocional? Identifica o que faz você perder o controle emocional e já se antecipa. Por exemplo, quando eu vou conversar com ele, quando ele bota a culpa em mim por estar bebendo, eu acho isso muito injusto, eu fico com muita raiva e eu perco o controle emocional. Então, se você perceber que foi isso, esse tipo de coisa que tira o seu controle emocional, quando ele começar a dizer que você é o problema, você já se antecipa e já se afasta. Já se afasta, se proteja. Procura ter perspectiva. Então, dá um tempo para você. E rotula, pensa com você mesmo. Olha, eu estou com raiva.
eu estou com raiva. Isso pode te ajudar a você decidir se acalmar. Né? Agora, olha, eu estou com raiva, se eu estou com raiva, é melhor eu já sei onde é que isso vai dar, eu não quero que vá para esse lugar, eu quero manter o controle da minha vida e para onde eu levo ela. Então eu vou dar um tempo para mim e vou buscar me acalmar de alguma forma, não vou continuar naquele cenário. E você pode colocar limites também para o descontrole emocional do alcoolista. Você não precisa ficar aguentando tudo o que ele fala, não precisa ficar aguentando qualquer tipo de conversa. Se ele estiver ficando fora de controle, você tem direito, e é justo você parar a conversa e falar que vocês precisam conversar depois, quando estiverem mais calmos. Certo? E aí, se você for falar, que tipo de linguagem, que tipo de palavras você vai usar? Que tipo de comunicação você vai usar? Você vai usar alguns elementos da comunicação positiva. Isso é fácil? Não, isso exige treino. Você é capaz? Você é super capaz. Se você se determinar a fazer isso, e testar, e treinar. No começo não vai sair perfeito, mas você vai treinando, vai ficando cada vez melhor, vai ficando cada vez mais natural. Isso garante que o alcoolista vai concordar com você? Não garante que ele vai concordar com você, isso não existe. Você vai criar um ambiente em que abre possibilidades para colaboração e você reduz as chances de ter desentendimentos e resistência por parte dele. Você está plantando o ambiente da mudança. E ele não vem com... Não adianta você acelerar, forçar o processo de uma forma forçada e muito exagerada, senão você vai ter o efeito contrário. Então, isso exige prática e treino e é uma habilidade. É uma habilidade que se aprende, certo? Então vamos lá. Você pode ter alguns elementos na sua comunicação. Vou listá-los agora. Seja breve naquilo que você vai falar. Tenta não fazer com que isso vire um sermão enorme ou uma grande explicação ou trazer muitas coisas. Foca numa coisa breve, seja específica, mantenha positividade. Ao invés de falar para ele, olha, que coisa vergonhosa, você chegando em casa, não aguento mais você chegar em casa e tá bêbado e ainda mente para mim. Você pode falar de uma forma positiva. O que você quer ver acontecendo? Olha, eu ficaria muito mais feliz se você chegasse em casa sóbrio. Falou do positivo. Mencionou suas emoções. É interessante que você mencione suas emoções. De preferência, emoções que possam ser positivas com a mudança. Se você chegasse sóbrio, eu me sentiria muito mais contente. Adoraria passar a noite de hoje com você sóbrio, seria muito mais agradável para mim. Eu preferiria muito isso. Calma, tem mais elementos. Cuidado com o oposto. Mencionar as emoções tem que cuidar em relação a emoções extremas, que descarregam emoções extremas. Palavras como: eu estou desesperada, eu não aguento mais, eu estou com muita raiva de você. Se for uma emoção assim, talvez não seja nem o momento para conversar, ou talvez você possa expressar de uma forma mais sutil, do tipo, olha, eu fico assustada com o que está acontecendo, para não acionar um gatilho. Fico assustada com o que está acontecendo, eu fico preocupada, eu sinto medo em relação ao que está acontecendo. Tá? Breve, positiva, mencionou as emoções de uma forma, você não se anulou, você está em jogo aqui, você colocou suas emoções de uma forma que não tende a disparar uma briga. Aí você vai fazer um elemento muito, muito, muito eficaz, que é o seguinte: desarma a bomba antes dela explodir. Diga, o que costuma acontecer quando você discute com o alcoolista? Você vai lá e fala o seu ponto de vista. Ele vai lá e fala o dele, e ninguém se escuta. Não é mesmo? Então você vai fazer o quê? Você vai se antecipar. Inteligência na parada. Você vai dizer algo compreensivo. Você já vai saber, olha para ele, olha para o que está acontecendo. Diga algo compreensivo, que mostra que você entende a perspectiva dele e que ele não precisa levantar a guarda para conversar com você. Diga algo do tipo assim, olha, eu sei que você tem trabalhado muito. Ou, eu sei que não tem sido fácil para você ultimamente. Eu sei que está sendo difícil para você tudo isso que está acontecendo. Enfim, algo compreensivo e justo. Agora vem uma outra coisa que assim, tem um poder extremo. Mas ele, em geral, é o elemento mais desafiador para a maioria das pessoas, ainda mais quando tem muita emoção envolvida. Mas se você conseguir colocar esse elemento da forma certa, as chances de você conquistar uma colaboração do outro são muito maiores. Muito maiores. E esse elemento é assumir responsabilidade parcial. É o contrário do jogo da culpa. É você falar alguma coisa para ele
que abaixa as defesas dele e que cria espaço para colaboração. Você vai assumir alguma responsabilidade parcial pelo que está acontecendo. Algo do tipo, eu sei que muitas vezes eu acabo perdendo a paciência com você. Está vendo? Tudo que ele poderia jogar contra você, você já está colocando na mesa. Eu sei, eu estou aqui aberto, olha só. Eu sei que tem sido difícil para você. Eu sei que eu próprio, às vezes perco paciência com você. E aí daí você fez um pedido positivo, factível, né? Uma coisa que pode ser feita. Você demonstrou suas emoções. Você disse algo compreensivo. Você assumiu responsabilidade parcial. Você mostrou que você está junto de alguma forma, que você está num ambiente de colaboração. E aí você pode demonstrar que você está junto mesmo, oferecendo ajuda, mostrando que você tem intenção real de colaborar de uma forma clara. Você pode fazer isso com uma pergunta, do tipo assim, como é que você acha que eu poderia ajudar? Desse jeito, certo? Aí o alcoolista, não, mesmo assim, isso aí cria chances, vai criando sementes, vai criando condições para um diálogo mais produtivo. Ou agora, ou no futuro. Mas não espere que isso vai, de uma hora para outra, ser mágica. Isso vai te colocar no trilho certo, vai melhorar. Você, às vezes, no começo, usar isso é muito mais um treino e daqui a pouco você vai começar a ver o efeito disso acontecendo. Não? É tipo exercício físico, às vezes. Às vezes pode ser bem rápido, outras vezes pode demorar um pouco mais. Então, calma. Foca em fazer desse jeito. E agora, não se preocupe. Ele não precisa concordar com nada. E não espere que ele goste e concorde. Você está pedindo para a pessoa ficar sóbria. Se ela não quer ficar sóbria, ela não necessariamente vai achar muito legal essa conversa, entende? Só que você vai estar se protegendo com esses elementos. Agora, se não é só na conversa, o que você vai fazer? Você vai ter atitudes que façam a diferença. Você vai criar um ambiente que não obriga a mudança, mas de certa forma provoca a mudança. Como? Você vai entender que você tem opções. Primeiro vai ser parte da liberdade, tá? Liberdade. Cuida de você, da sua autoestima e cria um espaço mental para a liberdade para os dois. Porque da liberdade nasce a motivação mais profunda e mais duradoura. Da liberdade é que nasce o prazer de ter tranquilidade, de não precisar ficar correndo atrás dele para ele parar de beber. Da sua liberdade, da liberdade dele. E aí você vai fazer o quê? A gente já sabe, tá? Tem milhares, não sei se milhares, talvez tenha milhares, tá? Não sei que número tem, mas tem muitas pesquisas, já está muito claro para a ciência que o que mais faz uma pessoa mudar ou parar de beber são os reforços, as consequências positivas da sobriedade, certo? E daí se você juntar consequências positivas da sobriedade com consequências negativas do alcoolismo, aí você está fazendo o quê? Alimentando o lobo da sobriedade e deixando o lobo do alcoolismo passar fome. Entende? Isso não é só palavras. Por exemplo, se na conversa que vocês tiveram, ele chegou em casa embriagado e o que você quer que ele faça é chegar em casa sóbrio. Então, programe, planeje, não sei se existe essa palavra assim, mas faça um planejamento de o que você vai dizer, o que você vai pensar sobre isso, né? Como é que você vai lidar com isso. Como é que você pode criar uma consequência positiva caso aquilo que você quer aconteça? Por exemplo, se ele chegar em casa sóbrio, realmente, ele fez um esforço, ele está fazendo, ele está começando a dar os primeiros passos da mudança. Recompensa. Como é que pode ser a recompensa? Uma recompensa que seja algo que ele valorize, que aconteça depois que ele fizer aquilo que você pediu e que seja adequado à mudança dele. Não pode ser uma coisa de graça. Né? Tem que ser adequado ao esforço que ele fez para parar de beber. E que você também se sinta à vontade para fazer. Por exemplo, pode ser uma coisa banal, banal não, né? Mas simples, como um elogio de reconhecimento. Um muito obrigado. Você pode, sei lá, assistir um filme que ele gosta, que ele fica pedindo para você assistir com ele e você nunca assiste. Daí você combina com ele, mas daí você já combina antes. Olha, aí quando ele estiver na parte de decidir se vai beber ou não, isso vai pesando de alguma forma. Você coloca isso na mesa, na hora da decisão. Vitor, mas eu não estou comprando ele com essas atitudes? Não está comprando não, mas para explicar isso eu vou precisar de mais tempo e não vamos ter hoje. E outra coisa, tornar o que ele faz, que é inaceitável, inaceitável. Como? Você colocar limites. Por exemplo, a gente está usando o exemplo aqui dele chegou em casa embriagado. Você quer que ele chegue em casa sóbrio. Estabeleça, então, consequências claras, antecipadas, que você converse com ele. O que você vai fazer quando ele não chegar em casa sóbrio?
que é o que você quer. Seu foco está no que você quer. Não é indiretas, não são punições, são acordos de relacionamento. Você vai planejar com antecedência e você não vai falar no momento. Tipo assim, o jeito errado de fazer isso é falar o seguinte: se você não parar de beber, eu vou te largar. Se você não parar de beber, eu vou me divorciar. Ou se você não parar de beber, eu vou cortar a sua mesada. Entende? Esse é o jeito errado. O jeito certo é você programar, não falar no calor do momento sem calcular se você realmente vai fazer isso, porque cada vez que você ameaça, você perde o seu crédito e você não ajuda a resolver o problema. Você acaba criando um padrão de exageros de uma situação emocionalmente mais dramática do que precisaria ser. E as consequências precisam ser proporcionais aos atos. Não chega com a sua pior consequência negativa para a primeira vez que aconteceu. Começa a fechar a torneira aos poucos. Olha, ele chega em casa embriagado. O que eu posso fazer? Aí você vai ter que pensar, é o seu contexto. Não minimiza o tanto que é importante, o tanto que é valioso, o seu conhecimento sobre ele e a sua experiência com o que você vai testando. O que você pode fazer, por exemplo? Não jantar com ele, sem discutir. Olha, eu quero jantar com você sóbrio. Se você beber durante o jantar, eu já combino com você antes, que eu vou me afastar, eu não vou jantar com você. Não vou brigar, não vou discutir, mas eu não vou jantar com você. Não é por mal, é por preferência minha. É uma preferência minha. Porque daí eu vou dando motivos para também, pelo lado, né, ele vai perdendo, conforme ele vai tomando atitudes que não são interessantes. E ao longo do tempo você vai começando a mostrar, mais do que com palavras, mas com atitudes. Porque daí o que acontece? Você está conversando dessa forma, e não vai dar tempo de eu explicar tudo nesse vídeo, mas você está conversando com o sistema de recompensa cerebral. Você não está aqui meramente dando argumentos, você está dando motivos, você está criando um contexto do sistema de recompensa cerebral, que é onde o álcool atua, para começar a criar um interesse na mudança de comportamento. E é por isso que é tão eficaz, se feito da forma certa. Né? O desafio é colocar isso da forma certa. Porque isso é positivo. Por exemplo, eu não vou jantar com ele se ele estiver embriagado. Isso só vai ser positivo, ou vai ser muito mais positivo, se tiver associado aos reforços positivos também. Não é só dor. Porque a vontade que dá na raiva é só usar punições, dor, deixar a pessoa se lascar, não é mesmo? Dá vontade às vezes. Mas isso não vai tender a gerar tanta mudança quanto se você associar a dor que ele vai sentir por estar agindo dessa forma com o prazer que você pode contribuir para que exista caso ele mude de ideia. Você vai estar influenciando, você vai estar jogando contra, você vai estar fazendo a coisa que o alcoolismo mais odeia, que é entendendo o jogo dele e não caindo no jogo dele, criando a mudança. E daí a doença fica mal, e você e a pessoa que você ama vão dando a volta por cima. Então, se você gostou desse conteúdo, me avisa, me manda um direct, se quiser mandar perguntas também pode mandar, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!